Olá, eu sou Marcelo Rodrigues, psicólogo especialista em psicologia positiva e criador do programa The Up em Sua Vida. Estou aqui para trazer um alerta muito importante aos pais. Se você é pai, mãe, vocês como casal vivem a discutir e a brigar uma comunicação violenta na frente dos filhos, deixa eu trazer uma informação muito importante. Vocês podem estar causando nos seus filhos problemas emocionais muito graves e muito perigosos para a vida presente deles e para o futuro deles. Pesquisas feitas com casais em crise têm demonstrado que aqueles casais que frequentemente brigam na frente dos filhos, muitas vezes de forma agressiva, com xingamentos, violência verbal, violência moral, violência física, há uma grande probabilidade dessas crianças, desses filhos, desenvolverem problemas psicológicos, problemas emocionais, problemas de comportamento. E o que as pesquisas têm demonstrado? Quais são esses problemas, essas dificuldades de ordem emocional, psicológica e comportamental que essas crianças desenvolvem por frequentemente verem os pais brigando na frente delas? Primeiro, essas crianças elas ficam mais irritadas, elas ficam menos afetuosas, elas ficam mais agressivas. Por quê? Se você e o seu marido, você e sua esposa, você pai, você mãe, vocês resolvem os problemas de vocês só brigando, só discutindo, atacando, ameaçando um ao outro, o que acontece? Você está ensinando aos seus filhos que é desta maneira que se resolve o problema. Os problemas, os conflitos, as diferenças de opiniões, elas são resolvidas brigando, discutindo, ferindo, desprezando. Então você está ensinando seu filho que é dessa maneira que se resolve o problema. Logo, eles se tornarão crianças menos afetuosas, mais agressivas, mais irritadas. Segundo, essas crianças elas tendem a brincar menos. Elas ficam mais isoladas, elas têm dificuldades de interagir com as crianças da mesma idade. Por quê? Porque ver os pais brigando para uma criança, isso vai afetar diretamente a vida emocional, a vida social dos filhos. Outro problema acarretado pelas brigas frequentes entre os pais na frente dos filhos. Essas crianças desenvolvem estresse, desenvolvem ansiedade, distúrbios de ansiedade. Por quê? Porque aquela guerra causada pelos pais na frente dos filhos sinaliza para eles, para os pequenos, que eles estão sofrendo algum tipo de ameaça. E o nosso organismo, quando ele se sente ameaçado, ele reage para se proteger. Ele reage para correr, para lutar, para se defender. O nosso organismo produz adrenalina. Agora você imagina uma criança que todo dia está vendo pai e mãe brigar e discutir. Essas crianças vivem em constante estado de alerta. Isso para a saúde física, emocional e psicológica e mental da criança, isso é muito prejudicial. Outro problema, essas crianças passam a sofrer déficit de atenção. Acabam tendo o seu rendimento escolar diminuído, até por conta daquele estado de estresse, de ansiedade que estão sofrendo, começam a sofrer déficit de atenção. Aí o que o professor, a professora olha para aquela criança e chega a qual conclusão? Essa criança tem um problema cognitivo, essa criança tem uma dificuldade de aprendizagem, e quando na verdade o problema não está na capacidade da criança aprender, dela cognitivamente, ela aprender, ela aprender a informação. O problema ele é emocional, ele é psicológico, em decorrência do que ele está sofrendo em casa com os pais. Um outro problema que as pesquisas apontam, que essas crianças acabam desenvolvendo, elas têm dificuldades para obedecer ordens. Porque vamos combinar que o pai e a mãe são as maiores figuras de autoridade de uma criança. Se o pai e a mãe não se respeitam, por que a criança ela vai respeitar outras figuras de autoridade? Por que a criança vai respeitar pessoas mais velhas se as maiores figuras de autoridade não se respeitam? Outro problema muito grave que as pesquisas indicam que essas crianças sofrem é o sentimento de culpa. Porque uma criança ela não consegue entender por que os pais brigam tanto. E quando elas não conseguem encontrar essa resposta, e normalmente não encontram, elas desenvolvem a crença, a ideia de que elas são as culpadas pelos pais brigarem tanto. Então, você imagina uma criança, né, de 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos, achar que elas são as culpadas pela briga dos pais. E muitas vezes os pais verbalizam isso, digam, você é culpado por estar brigando com seu pai e com a sua mãe. Esses pais não fazem ideia do que eles estão
causando na vida dos filhos. E por último, essas crianças, as pesquisas indicam que elas desenvolvem o medo ou a insegurança de se relacionar com outras pessoas. Por quê? Porque elas acabam desenvolvendo a ideia, a crença de que todo relacionamento próximo, seja de amizade, seja um relacionamento amoroso, vai acabar em briga, vai acabar em discussão, vai acabar em frustração. Então elas acabam se retraindo, elas não conseguem desenvolver relacionamentos significativos e positivos, e não somente na infância, mas isso pode ser levado para toda uma vida. Gente, por que será que há tantos problemas, tantos adultos com problemas de relacionamento? Por que será que há tantas pessoas adultas que chegaram na fase adulta, mas ainda são emocionalmente infantis e crianças? Ou doentes emocionalmente porque não se desenvolveram? Quantas pessoas adultas não conseguem desenvolver relacionamentos positivos, significativos, duradouros? Por que será que há tanta gente crescida que não consegue nos seus relacionamentos dar e receber amor, dar e receber carinho, dar e receber afeto? Por que há tantas pessoas que estão casadas já há muito tempo e não conseguem até hoje comunicar os seus sentimentos à pessoa amada? Muitos desses comportamentos disfuncionais têm origem na violência doméstica, que a pessoa sofreu lá atrás na sua infância, lá atrás, quando estava no seu período de desenvolvimento muito importante. O que você, pai e mãe, precisam entender? Pais, nós precisamos entender que nós somos os primeiros responsáveis em criar juntos, como parceiros de uma relação, um ambiente familiar que propicie segurança emocional aos filhos. Ninguém mais tem essa responsabilidade, os pais são os primeiros responsáveis por criar esse ambiente emocionalmente, psicologicamente saudável. E esse ambiente, gente, ele não é construído com presentes caros, com presentes da moda, com roupas de grife, com a tecnologia que a gente hoje, os pais hoje, enchem as crianças de tecnologia. Não é com isso que você vai suprir as necessidades emocionais, afetivas dos seus filhos. Aliás, a gente tem observado uma coisa horrorosa acontecendo, né? Os pais saem para passear com os filhos num restaurante, numa praça, num jardim, o filho está lá querendo a atenção do pai e o pai e a mãe lá no celular. Então, a gente tem que se atentar a isso. Um ambiente familiar, um ambiente doméstico, construído pelos pais, um ambiente que propicie segurança emocional aos filhos, ele pode ser construído quando o casal aprende juntos a resolver os seus conflitos. É muito mais saudável o seu filho, a sua filha, os seus filhos verem vocês trocando carinho e afeto do que trocando xingamentos, socos, pontapés, desprezo, silêncio. Porque tem filho que só vê pai e mãe fazendo isso, não vê pai e mãe dizendo eu te amo, eu gosto de você, pai e mãe dando um beijo, pai e mãe se abraçando, pai e mãe fazendo um carinho no outro. Então, como que o casal deve tratar dos conflitos? Primeiro, se a coisa está muito feia, se vocês estão muito nervosos, muito irados, procurem não discutir na frente dos filhos. Eu sei que na hora da ira, na hora da raiva, isso é muito difícil. Mas isso é para a proteção dos seus filhos. Procurem discutir numa hora em que vocês estiverem sozinhos. E o casal precisa aprender a discutir de uma forma construtiva os seus problemas, as suas desavenças, as suas divergências de opinião, cada um ouvindo o que o outro tem a dizer, sem ironia, sem sarcasmo, sem xingamento, sem o desprezo. Até porque isso é saudável. Se ao mesmo tempo vocês têm que evitar de brigar na frente dos filhos, quando vocês forem discutir um problema na frente dos filhos, então o façam de uma forma amorosa, de uma forma respeitosa, de uma forma construtiva. Por quê? Porque vocês assim estarão ensinando seus filhos a respeitar a opinião das outras pessoas. Vocês estarão ensinando os filhos a lidar com opiniões diferentes, a respeitar o outro de uma forma empática, com empatia, com compaixão. Isso é muito importante. E mais, você estará ensinando o seu filho, a sua filha e seus filhos, você estará ensinando a criança que discordar nem sempre é a mesma coisa que brigar,
que discordar nem sempre é a mesma coisa que agredir, que discordar nem sempre é deixar de amar, que é possível discordar e continuar amando, respeitando e querendo o bem da outra pessoa. Se você gostou desse vídeo, salve ele aí, marque alguém e compartilhe com outra pessoa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.